Bom dia, pessoal. Vou apresentar para vocês o artigo que eu escolhi, Real-Time Data Reduction at the Network Edge of Internet of Things Systems. O autor é o Papa Georgios et al. E foi publicado na International Conference on Network and Service Management. Eu escolhi esse paper porque esse é um paper da NEC, né? A NEC é uma multinacional japonesa de tecnologia. Esse paper tem bastante referência e é utilizado aí como base para alguns processos de experimentação de redução de dados na camada Edge. Então aqui é o nosso sumário, o que vai ser apresentado, né? Uma introdução com os objetivos do problema e a ideia da solução do autor, assim como uma solução arquitetônica, algumas técnicas de redução de dados e uma solução de implementação e experimentos e resultados. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma arquitetura básica de um sistema de IoT. Então, se nós repararmos aqui, essa arquitetura básica possui aí 3 ou 4 camadas. Então, na camada inferior, nós temos os dispositivos finais. Esses dispositivos, eles vão gerar e vão transmitir os dados para a camada de borda de rede, que é essa camada aqui. Essa camada de borda de rede vai aplicar, né, algumas técnicas de redução de dados e vai enviar os dados, né, para o núcleo da rede. Esses núcleos da rede aqui vão fazer então o encaminhamento para o servidor cloud. E o que você ganha, né, aplicando esse tipo de arquitetura no seu sistema, na sua aplicação? Então você melhora aí, né, Network Bandwidth, você vai melhorar também a Network Energy, porque uma vez que você reduz a quantidade de dados trafegados, você reduz o consumo de energia. Você vai melhorar a vazão, pelo mesmo propósito, né, a vazão de I/O. Então, quanto menos dados trafegados, menos engarrafamentos vai ter, né, para enviar esses dados. E você vai também diminuir os custos da cloud, porque uma vez que você já garimpou os seus dados e está enviando para a cloud, você provavelmente vai processar, ter um nível de processamento menor na cloud do que se você estiver enviando todos os dados sem esse pré-processamento. Então, quais são os objetivos do autor, né? Então, o objetivo do autor é equipar, né, o agente, ele chamou de agente Nectar, é um middleware que eles desenvolveram, que vai fazer diferentes handlers, possuem diferentes data handlers, né, que aplicam técnicas de redução de dados em tempo real. E qual é o problema, então, dos autores? Qual é o maior problema que eles encontraram? É identificar qual que é a melhor técnica de data reduction em tempo real para aplicar num dado oriundo de um sensor. Então, qual que é a ideia da solução, né? Então, eles querem simplificar as técnicas de data reduction, que não são utilizadas em cenários de tempo real. Então, na maioria das vezes, essas técnicas são aplicadas na cloud e não na camada edge. E na cloud, ela não é em tempo real, porque existe aí um tempo considerado da geração até o armazenamento do dado. Além disso, eles pretendem também prover uma biblioteca, né, para o gateway de redução de dados. Então, essa é a ideia da solução. Aqui nós temos a ideia da solução dos autores de uma forma arquitetônica. Então, se nós repararmos aqui, o dado vai gerar aqui, existem as 3 camadas, Data Source, Network Edge e Cloud. Então, o dado é gerado na Data Source. Quando o dado é gerado, ele é enviado para uma aplicação de gateway. Essa aplicação de gateway vai estar utilizando a solução que os autores estão apresentando, que é um agente Nectar. Quando um dado chega nesse gateway com essa aplicação, o que vai acontecer? Vai ser verificado a livraria de handlers, de data handlers que possui no agente. E nessa livraria vai conter todos os data reduction methods que estão apresentados na solução. Então aqui tem uma lista de todos os métodos de redução de dados. Então, por exemplo, aqui temos o método H1, H2, H3, H4 e H5, com alguns métodos de redução de dados. Sampling Handler, aqui com uma variante de 1 a 2, de 2 a 3. Important Points Handler, com alguma variante. E Selective Forwarding, com alguma variante. Então, existem variantes dos métodos e uma lista de método. Beleza, o aplicativo escolheu qual é o método que ele vai aplicar para reduzir o tamanho do dado. O que vai acontecer? Esse dado ele vai ser copiado para cache.
Após esse dado ser copiado para cache, vai ser também, esse Nectar agente, ele vai acessar uma tabela de reconstrutabilidade. O que isso quer dizer? Quando o dado é reduzido, muitas das vezes ele é transformado e ele precisa retornar ao seu estado original. E para isso, né, é calculado aqui para cada método qual que é a porcentagem de reconstrutabilidade para esse item em específico. Então essa é a arquitetura base, né, da solução dos autores. E a gente vai verificar agora quais especificamente são os métodos de data reduction que os autores empregaram na solução. Aqui nós temos uma tabela, vamos só ampliar um pouquinho mais. Então, eles possuem Sampling Handler, Piecewise Approximation Handler, Selective Forwarding Handler, Important Points Handler e Change Detection Handler. Eles possuem esses 5 handlers, data handlers, com algumas variantes. Então, no artigo, né, nessa apresentação, vai ser mostrado aqui uma variante baseada em distância para um método específico. Esse é a variante do método que é apresentado ao algoritmo. Então, só para a gente ter aqui uma ideia de como essas técnicas de redução de dados funcionam, eu vou apresentar aqui a ideia principal desses 5 tipos de data reduction. Talvez esse seja um ponto, né, que deixou o meu relatório um pouco grande, porque eu expliquei também essas 5 técnicas, como elas funcionam. Então vamos lá, data sampling. A técnica de redução de dados baseada em data sampling, ela considera o seguinte: eu tenho uma população, o dado bruto é chamado de população, e você quer gerar uma amostra desse dado. O que acontece? Ele vai extrair um subconjunto pertencente ao conjunto principal que vai representar esse conjunto principal. Então, nesse caso, ele extraiu um conjunto de dados de tamanho 6, né? Suponhamos que cada um possui uma unidade, e cada um aqui, se você reparar, cada 2 possui uma cor. Então, todas as cores são representadas de 2 em 2. Então, esse é um exemplo de uma amostra que representa uma população de dados. Dessa forma, se reduz bastante aí o dado que você vai trabalhar. O segundo método de data reduction é piecewise approximation, ou seja, aproximação por partes. Então, normalmente essa é uma técnica aplicada matematicamente. Então, suponhamos que você tem uma função aqui, uma função módulo de x, e você quer aproximar dessa função utilizando partes, né? Então aqui ele utilizou C mais dx, são as partes que são utilizadas, que geram uma nova função, g de x, que se aproximam da função f de x, dado o intervalo menos 1 e 1. Então, é claro que essas funções são diferentes, cada uma com a sua particularidade, mas no ponto menos 1 e 1, elas são aproximadamente, ou seja, a função g de x aproxima da função f de x. Bom, encaminhamento seletivo é um outro método de reduzir a quantidade de dados. Então, a sua ideia é encaminhar ou não certos conjuntos de dados. Então, como é feito esse encaminhamento seletivo? Normalmente, eles utilizam aí operadores, né? Por exemplo, você encaminha os valores maiores do que um threshold. Qual que é o seu threshold? Maiores do que x. Ou senão, você encaminha os elementos menores do que 50, porque talvez em algum cenário não faça sentido ter uma temperatura maior que 50. Então, essa é um método também de redução de dados. Bom, existe também o método de redução de dados que calcula quais são os pontos importantes, né, o percentual de ponto importante. Ele tenta identificar, né, os dados com maior importância em um conjunto de dados. Só que para calcular essa importância existem algumas variações. Nós vamos ver aqui que o autor aplica a Based on Distance, ou seja, baseado na distância. Então, dado aqui um exemplo de uma time series, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 17, se eu não me engano, pontos importantes, que são esses aqui. Então, aqui ele tentou representar com 3 pontos, aqui com 4, com 5, com 6 e com 7. Com 7 ficou bem, parece que a acurácia é bem interessante e se reduz aí de 17 para 7 o tamanho do dado. Então, essa é mais uma técnica de redução de dados.
E a última é mudança, né, de padrão. Então, ela detecta as mudanças abruptas na tendência da série temporal. Então, suponhamos que você tem aqui um fluido e não faz sentido a temperatura do fluido ser maior que 4 graus. E você verificou aqui que no tempo aproximado de 25, surgiu uma mudança abrupta na temperatura do fluido. Então, essa mudança abrupta pode estar relacionada aí com falhas no hardware, no software, e ele detecta e exclui aí a parte que não é interessante para dependendo da aplicação. Bom, então beleza. Temos aí uma ideia de como funciona os métodos de redução de dados. Então, os autores eles apresentam, né, um de seus algoritmos, o Handle Data, que utiliza a técnica de PIP na variante de Distance Based, né? Ou seja, ele utiliza aí a Percentual Important Points na Distance Based, que é uma das variantes. Então, esse aqui é o algoritmo, né, que os autores apresentam no paper. Eu não vou ler linha por linha, porque nós temos um tempo limitado, então eu vou apresentar somente a ideia principal. Então, o método ele é chamado, né, assim que é recuperado uma aplicação pelo gateway. Então, toda vez que um dado é gerado, ele é enviado para o gateway. E esse método é chamado. Então, o que vai acontecer? Ele vai reunir as informações sobre o item, como nome, valor, timestamp, e vai armazenar o item na cache como qualquer outro item. Até aí, tudo bem. Após isso, ele vai aplicar um método de projeção de cache. O que esse método de projeção de cache é? São esses três métodos aqui, clone, twin e AVG. No clone, ele vai anexar uma cópia do item atual. No Twin, ele vai anexar uma duplicada de toda a cache. E no AVG, ele vai anexar um item com um valor médio. Então, para cada item na cache, vai ser criada uma projeção considerando essas três abordagens. Bom, os itens são projetados, são classificados em ordem decrescente de importância. Então, ele vai ordenar os itens projetados de acordo com a sua importância e vai adicionar uma lista. Então, o primeiro e último elemento da lista vai ser selecionado como pontos importantes. Então, se vocês lembrarem do exemplo que eu dei de percentual important points, o primeiro e o último, dado uma time series, como é baseado na distância, o primeiro e o último ponto da time series vai ser sempre os mais distantes. Então, ele vai pegar esse ponto, esses dois pontos, e vai adicionar como ponto importante. Então, é o primeiro passo. Então, essa linha já está diretamente relacionada ao método que está sendo aplicado para reduzir. Após isso, ele vai iterar sobre todos os pontos da cache para encontrar o item com a distância máxima para seus adjacentes. Então, após encontrou esses dois pontos, ele vai tentar encontrar os pontos da time series que possuem a maior distância para esses dois pontos. Ele encontrou o item, ele vai verificar se o item já foi selecionado como um ponto importante. Ele vai verificar também se a distância é máxima. Bom, se for, ele vai adicionar o item como um ponto importante na lista. Então, né, ele adiciona o item com a distância máxima de seus pips adjacentes aos já selecionados, tornando um próximo pip. Então, ele identificou um ponto, adicionou, agora ele vai tentar identificar os pontos mais distantes relacionados a esse novo ponto. Então, ele vai verificar se a importância do item é maior que um devido threshold, um valor qualquer. Se for, ele envia o item para a cloud. Então, mais ou menos esse é o funcionamento do método de redução de dados, percentual important points, na variante de distância que os autores apresentam no algoritmo. Então, né, já partindo para a parte de experimentação, a avaliação dos autores foram analisadas através de duas perspectivas. Quais eram? Latência e efetividade. Então, eles estão tentando identificar os atrasos no encaminhamento, ou seja, a latência, e o quão efetivos os algoritmos de redução foram. Bom, as abordagens avaliadas, os autores, né, eles avaliaram considerando as três soluções que eu disse anteriormente. Então, a solução apresentada foi comparada com uma versão a posteriori, baseada em PIP. Essa versão posteriori é somente uma versão de exemplo, uma versão de amostra do melhor caso, porque nessa versão não existe redução de dados. O dado é enviado diretamente para a cloud. Então, nessas três abordagens que os autores avaliaram, eles compararam com a versão ideal.
que não vai acontecer. Eles deixam claro que essa versão não vai acontecer, porque não está havendo redução de dados. Mas a ideia do artigo é apresentar redução de dados. Então, beleza, ele apresentou aqui a comparação das três variantes. Bom, quais foram os datasets utilizados, né? Eles utilizaram aí datasets de diferentes fontes. Sensor de loop de rampa de rodovia, medidor inteligente instalado em casa, que mede a potência, né, o que eles disseram, e o sonar de um robô. Então, esse é o tipo de dado que eles estão experimentando. Bom, o ambiente de simulação. O ambiente foi todo simulado em máquina virtual, que representa diferentes dispositivos de borda. Ou seja, um deles era Raspberry Pi, o outro era um computador normal e o outro era um gateway. E como eles calcularam a acurácia, né? A acurácia, a medida da latência, né, causada pelo pré-processamento. Como que essa latência foi calculada? Então, através de uma acurácia. A acurácia considerou o coeficiente de Jacquard. O que o coeficiente de Jacquard diz? Dado aí duas time series, ou seja, dois dados, né, dois tipos de dado, S1 e S2, ele vai calcular o somatório do mínimo e máximo, considerando as duas time series. Beleza, calculou a acurácia. Aqui ele apresenta alguns resultados. Esses são os resultados de latência. Vamos só dar uma ampliada nesses resultados aqui. Então, aqui nós temos o resultado de latência. Aqui em vermelho, um gateway leve, em amarelo, um gateway, e em azul, um PC. Então, aqui quando nós temos o tamanho da cache, aqui é o tamanho da cache, e no eixo Y, a latência do dado. Então, quando temos aqui o tamanho da cache igual a 100, verificamos aí uma variância pequena. Mas, se aumentamos o tamanho da cache para 500, nós conseguimos ver aí mais como a latência se comporta. Então, para um computador normal foi de 83,2, para que um gateway foi 176 e para um gateway leve, no caso, foi aqui 829. É uma latência, segundos, né? É uma latência considerável que representa para a gente aí alguns quesitos no pré-processamento. Então, né, o que temos de resultado, né? Quanto maior o tamanho da cache, mais itens podem ser armazenados. E, consecutivamente, maior vai ser a latência. Nós conseguimos verificar isso no gráfico, né? O autor diz também, né, que dependendo da aplicação, é interessante utilizar o método dele, porque eles observaram melhorias na faixa de 0,4 a 6,5, mas consecutivamente ele aumentou a latência. Então, por isso que vai depender da aplicação. Bom, aqui tem-se os resultados de efetibilidade que os autores apresentam. Então, na tabela 2, 3 e 4, o tamanho da cache é igual a 100. E na tabela 5, o tamanho da cache é igual a 500. Então, tem-se, né, aqui alguns valores, a quantidade de dados para as três abordagens, em todos os casos, utilizando diferentes dados. Então, aqui o dado do sensor de loop, aqui o Smart Meter, que mede a potência, e aqui o sonar do robô. E aqui também, quando o tamanho da cache é igual a 500, tem-se também o tamanho do sonar do robô. Tem aqui a quantidade de dados, na variância aqui perfeita, que nunca vai ser alcançada, e nas três que os autores propuseram. Então, a gente vê aqui algumas porcentagens de acurácia no envio dos dados, dado cada tipo de dado e tamanho de cache. O que a gente pode tirar disso? Bom, vamos tirar uns resultados aqui. Os autores falam que as três estratégias diferentes de projeção de cache, ou seja, o clone, o twin e o AVG, levam a resultados diferentes, dependendo do conjunto de dados. Isso a gente viu anteriormente. Existem três conjuntos de dados e cada uma leva a resultado diferente. Vimos também que o tamanho da cache maior nem sempre significa melhoria significativa na precisão. Então, eles mostram através da tabela 5, onde eles apresentam o tamanho da cache igual a 500, que nem sempre, você aumentando a cache, você vai ter melhorias. Muito pelo contrário, às vezes você vai aumentar a latência e não vai ter melhoria. Ou seja, está diretamente ligado ao tipo de dado que você está utilizando. Bom, aqui temos uma referência e termino a apresentação aí, estou aberto a dúvidas. É isso.